8h05 da manhã, Cláudio Humberto está chegando com destaque direto de Brasília, capital federal, onde as coisas estão acontecendo com mais fervor nesta semana, né, Cláudio? Bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia, Thaís Freitas. Bom dia. Bom dia, Brasil. Aqui em Brasília, no campo político, o Pedro resumiu a coisa mais importante, né, que neste momento que se discute, que é a questão mesmo da PEC, mas a CCJ do Senado examina apenas a constitucionalidade da medida e não deve ter dificuldades de aprovação. Agora, o que ontem causou impacto, mais uma vez, foi o Supremo Tribunal Federal naquela sequência de colocar lenha na fogueira, né? Tem sempre provocando uma certa cultura do ódio que permanece ali latente, né? Não só no campo político, mas também nas decisões em algumas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem o Supremo novamente amordaçou mais parlamentares, proibindo-os de se manifestarem através de redes sociais, como o Twitter, por exemplo, né? São uma dezena de parlamentares que vivem essa situação, parlamentares no exercício do mandato e outros que ainda nem sequer tomaram posse e já foram amordaçados pelo Supremo Tribunal Federal. E assim, ninguém aqui, eu não sou jurista, o Pedro sim, mas não é essa questão da jurídica, não é exatamente a nossa especialidade, mas a gente sabe ler. Né? Sabe ler. E está lá, eu tive essa preocupação, peguei aqui o artigo 53 da Constituição, que trata exatamente sobre a inviolabilidade do mandato parlamentar, né? Seja exercido por quem for, né? E está lá, artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não precisa de outra coisa a não ser saber ler para tomar conhecimento ou para entender, né, esse artigo claríssimo da Constituição. Não há nenhum parágrafo que relativize isso. Nenhum. E isso aí é o que dispõe a Constituição do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal existe para preservar a Constituição brasileira. Mas o que a gente está vendo é uma sequência de decisões que não tem nada a ver com a Constituição, que ofendem a Constituição, e são decisões adotadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, né? E aí eu fico imaginando, quando é que isso vai parar? Até onde isso vai? Qual é o limite? Porque no exercício do poder é assim que acontece, né? Por tentativas, né? E o tempo vai passando e o Supremo vai avançando mais e mais, né? Na supressão, inclusive, de direitos dos cidadãos comuns. Imagine quando chega no parlamentar. Quando chega no parlamentar, já é aquela coisa de dando um passo a mais, subindo mais 2, 3 degraus numa escalada autoritária que o país precisa, enfim, refletir sobre isso. É exatamente isso que a gente acha que deve acontecer mesmo, né? Mas aí os parlamentares que estão silenciados são bolsonaristas, merecem. É essa a argumentação, porque por enquanto são os bolsonaristas. Amanhã será quem? Seremos nós? Seremos os jornalistas, seremos os cidadãos, os sindicalistas, os líderes de classe que não poderão falar certos assuntos proibidos, porque senão serão cancelados, né, por ordem do Supremo Tribunal Federal, serão amordaçados, serão impedidos de se manifestar, apesar de a Constituição consagrar para o cidadão, de uma maneira geral, o direito à liberdade de expressão. Tem também essa particularidade envolvendo parlamentares. Eu estava vendo a lista de deputados, tem deputado aí que eu nunca ouvi falar, Cábio Júnior, nunca ouvi falar, realmente não, quer dizer, não me lembro de ter ouvido falar. Eu também nunca frequentei nenhuma das redes sociais dessas figuras que tiveram suas contas bloqueadas por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não me interessa a opinião dele. O que me interessa é que eles têm o direito de emitir opinião sobre o que for. Eles, os deputados, os senadores e quaisquer outros brasileiros. Não importa o que eles digam. O que importa é o direito de dizê-lo. É exatamente isso que é essa reflexão que eu trago aqui, porque assim, o Supremo Tribunal Federal está se comportando como se ele fosse o Supremo tudo, né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, está julgando agora uma emenda constitucional aprovada no Congresso, aprovada e promulgada, está em vigor.
E aí o Supremo, em vez de se comportar no sentido do que lhe compete, que é de preservar a Constituição, não. Vai julgar se aquilo ali é para estar na Constituição ou não está. O Supremo tem essa prerrogativa. A gente viu isso no caso dos combustíveis que incidiam sobre, ou que foram suspensos e tal, os combustíveis, os tributos sobre os combustíveis, né? Então, o Congresso foi lá, discutiu exaustivamente, aliás, uma proposta que tramitou 2 anos. Aí, de repente, já com a emenda em vigor, aí o ministro Gilmar Mendes, não, peraí, vamos sentar, vamos chamar os estados para opinar. Meu amigo, tem uma Constituição em vigor, esse negócio já tá na Constituição, vai discutir o quê? Eu critiquei isso, e aí o ministro Gilmar me telefonou na ocasião, disse, olha, veja bem, a situação dos estados é muito difícil e tal. Eu digo, ministro, eu até acho também, eu também concordo que não deve ser fácil para os estados perderem receita, etc. É um fator complicador. Mas cabe ao Supremo estar tomando decisões de políticas, né, de políticas públicas, de gestão. Cabe, é mesmo esse o papel do Supremo Tribunal Federal? Ontem o ministro André Mendonça tomou decisão sobre preço de passagem de ônibus aqui ônibus aqui no entorno de Brasília. Ministro do Supremo tem que tomar decisão sobre preço de passagem de ônibus? É isso mesmo? Quer dizer, eles estão se metendo em tudo. Estão se metendo não apenas no que se refere ao exercício dos direitos constitucionais, né, dos cidadãos e dos parlamentares, que têm mandato do cidadão para falar em seu nome, falar o que for, né, enfim, falar o que achar que deva, né. Essa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal não vai acabar bem, né, porque é uma aposta permanente no ódio, nessa cultura de ódio, e isso ninguém pense que vai ficar por isso mesmo. Eu, sábado aqui, só rapidamente, sábado eu estava num shopping, fui lá almoçar no shopping, vi o primeiro tempo do jogo da Argentina contra a Austrália, e aí acabou o primeiro tempo e fui bater perna. Aí eu ouvi uns gritos, sabe? Ouvi uns gritos e tal, ouvi alguém falando Brasil, e eu achei até que eram brasileiros comemorando o gol da Austrália, de repente, né? Eu digo, opa, a Austrália fez um gol. Mas não era uma manifestação na praça central do shopping. Eu nunca tinha visto aquilo, foi a primeira vez que eu vi. Eram talvez umas 40 pessoas, 50 pessoas, manifestantes, né, que começaram a gritar palavras de ordem. E aquilo ali atraiu centenas de pessoas para os andares superiores do shopping, todos em torno daquela praça central e também a parte de baixo e tal. Daqui a pouco tinha uma multidão lá, entoando as mesmas palavras de ordem, né? Aquela coisa de Lula ladrão, seu lugar na prisão, sabe? E uma coisa que aquelas pessoas repetiam, até eu vejo agora com ingenuidade, né? Supremo é o povo, Supremo é o povo. Não, Supremo é o Supremo.